Fala pessoal, tudo bom? É, Vamos para mais um trecho aqui do primeiro capítulo do meu livro, né? Ouse fazer e o poder lhe será dado. Agora a gente vai meditar aqui sobre faça valer a pena, né? Fica na página 17, tá bom? Bem, vamos lá então, começando aqui. Fazer valer a pena significa apreciar cada momento da sua existência de maneira puramente intencional. É experimentar a vida com mais lucidez que fantasias e reconhecer as diferentes nuances de possibilidades contidas em cada tempo presente. Vamos dar uma pause aqui, né? Fazer valer a pena significa apreciar cada momento da sua existência de maneira puramente intencional. Bem, pessoal, o que eu vejo no dia a dia da maioria das pessoas, de 90% das pessoas, pelo menos com certeza, né? Você já reparou o quanto inconsciente as pessoas, de um modo geral, elas estão na rotina diária? Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo isso nas pequenas coisas. Recentemente eu fui ao mercado e, ao passar, né, no caixa, ele perguntou se eu queria sacola. E aí eu assinei com a cabeça que sim, e enquanto ele conversava com uma outra pessoa e passava as minhas compras ali, ele novamente, após terminar de passar algumas compras, perguntou se eu queria sacola. E eu já havia respondido que sim. E aí ele pegou a sacola, cobrou o dinheiro e depois ele voltou a perguntar se eu queria sacola. Então o que isso nos mostra? Primeiro, uma falta de atenção muito grande, né? Mas por que essa falta de atenção? Porque ele estava completamente inconsciente de si dentro daquele processo. Ele provavelmente já faz aquilo há algum tempo, da mesma maneira, de modo que ficou tão rotineiro, tão corriqueiro, que ele já não processa mais o que ele está fazendo. Ele não pensa mais para fazer o que ele está fazendo. Ele fala o que ele fala, pergunta o que ele pergunta, já no automático, sem intenção alguma, tá no automático, completamente desligado de si. E daí, todos nós estamos reféns de passar por uma situação dessa, ou de viver a própria vida dentro desse mecanismo automático, né, construído pelas nossas rotinas. E o grande problema disso é que às vezes a gente vive aí rotinas que nós não construímos de maneira intencional. São situações, hábitos que se repetiram 1, 2, 3, 4, 10 vezes, e aí acabou virando para nós uma rotina, virando um hábito do qual nós vivemos corriqueiramente, né, sem perceber coisas que nós fazemos, coisas que nós falamos, sem se dar conta disso, né, sem estar consciente desse processo, sem qualquer intenção por trás, né, como se fosse algo acidental. E aí a gente começa a pensar assim: veja, se não tem nenhuma intenção por trás daquele comportamento, o que motiva aquele comportamento? Se não são suas as motivações, de quem são as motivações? E aí a gente já começa a ir para, por exemplo, manipulação de massa, engenharia social, onde os comportamentos são estudados e estimulados de maneira inconsciente para que as pessoas ajam e pensem de uma maneira determinada, sem que elas mesmas saibam disso, porque elas estão completamente inconscientes no processo. A indústria usa muito isso para promover os seus produtos, os seus serviços aí, né, em larga escala, tá bom? Então, aqui já fica um grande adendo e muito importante para as nossas vidas, tá? Se fazer consciente, intencional de cada coisa, tá? Vamos lá, continuando. É experimentar a vida com mais lucidez que fantasias e reconhecer as diferentes nuances de possibilidades contidas em cada tempo presente. Se você está preso numa rotina completamente inconsciente de si, né, dormindo, respondendo e reagindo de maneira involuntária quase, né, você perde as oportunidades.
Porque oportunidade é algo que precisa ser enxergado, é algo que precisa ser apreciado. E só uma pessoa que está lúcida, e estar lúcido significa estar acordado, né? Consciente do que está acontecendo. Lucidez remete à consciência. Peraí, eu estou sabendo o que está acontecendo aqui agora, né? Eu estou gravando esse vídeo com você, mas eu estou ciente de cada palavra que eu estou falando, da intenção por trás de cada palavra, da mensagem, da qualidade do conteúdo que eu estou transmitindo aqui para você, do saber que está envolvido aqui, da experiência que está envolvida aqui, é nessa ação de comunicar para você. Eu não simplesmente abro a boca e as palavras saem, não, existe um propósito, uma intenção, um trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou completamente concentrado e atento neste movimento, entende? Então, a gente precisa ter no nosso dia a dia, na nossa vida, essa intenção, esse nível de clareza e de lucidez na nossa tomada de decisão. E quando isso acontece, quando a gente começa a estabelecer uma vida, uma rotina dentro desse princípio, digamos assim, a gente começa a experimentar a vida de uma outra maneira. A gente começa a perceber oportunidades que antes a gente não percebia, porque nós estamos realmente presentes ali no aqui, agora, tá bom? Vamos seguir aqui. Buscar em tudo o que se faz um sentido de utilidade para si, seu semelhante e todo o ambiente do qual utiliza para viver. É fazer a diferença com seu jeito único e singular de ser. Veja, estar presente no aqui e agora também nos arremete a uma qualidade de ser e de estar muito importante, que é atuar como um diferencial. Quando você está presente realmente de fato e você percebe oportunidades, situações e tudo mais, e você está ali lúcido, né, intencionalmente lúcido, percebendo tudo isso, você tem naturalmente a capacidade de pensar e influenciar naquele momento, naquele ambiente, independente do que esteja acontecendo, de maneira intencional, de maneira proposital, porque você percebeu, você processou, pensou, né, como uma pessoa que está ali vivenciando aquilo com lucidez, e daí você escolheu como responder àquela situação, como agir naquela situação, e aí você tem como interferir em coisas, construindo resultados positivos para você, para as outras pessoas e para o ambiente em que você está inserido. Então, ser intencional também arremete em ser produtivo, ser útil para você, para o ambiente em que você vive e para as outras pessoas. Aliás, eu digo que a intencionalidade na vida, ela traz como consequência prática esse comportamento de você procurar uma vida útil, né? Procurar uma vida mais utilitária. Por quê? Você vai parar, você vai acordar, né? Você vai parar de dormir com o olho aberto e aí você vai começar a se questionar, por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido disso? Você vai começar a ver o quão fútil pode ser as coisas que você faz hoje de maneira impensada, o quão fútil alguns hábitos, algumas rotinas que você vive de maneira impensada, e aí você começa, cara, isso não me leva a lugar nenhum, isso é muito fútil, isso é muito pobre, isso é muito improdutivo, e você naturalmente começa a buscar para você um estilo de vida que seja mais útil, mais produtivo, mais significativo. A vida ela começa a ter uma utilidade diferente para você. Você começa a querer vivê-la de uma maneira muito diferente, muito mais produtiva, muito mais salutar, entende? E quando você muda essa postura diante da vida com você mesmo, você muda com o outro, você muda com o ambiente, porque naturalmente se você se ajuda mais, né, naturalmente se você procura a ser mais útil para você, naturalmente você começa a ser mais útil também para o outro e assim consequentemente para o ambiente em que você está inserido, tá? Uma coisa leva a outra, tá bom? Uma existência intencional pressupõe um propósito, um motivo que preenche de sentido e razão a vida humana e que estimula o que cada um tem de melhor na sua existência. Bom, pessoal, viver com intencionalidade arremete a um objetivo, arremete a um propósito. Então, pensar em cada ação da tua vida
Acordei hoje de manhã, o que eu vou fazer hoje de maneira intencional pressupõe um propósito, um objetivo. E aí, se você não tem um propósito, um objetivo, você vai começar a pensar nisso. Por que eu acordo todos os dias de manhã? Por que eu faço o que faço? Inclusive, isso pode mudar a qualidade do seu trabalho, por exemplo, na profissão que você exerce hoje, mesmo que não seja o que você gostaria, porque a partir do momento que você começa a olhar para aquilo que você faz na sua empresa, um trabalho que você exerce hoje, começa a perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Por que eu cumpro esta função? E aí você começa a tomar consciência disso, e aí começa a fazer isso de propósito, e aí buscando uma qualidade, buscando uma melhoria, uma evolução dentro desse processo, ou muitas vezes buscando tomar realmente conhecimento e domínio desse processo que você executa na sua empresa, você cresce. Porque, curiosamente, acredite ou não, existem pessoas que cumprem a mesma função há anos, mas não são peritas. Recentemente, há alguns meses, eu conheci um vendedor de colchões. Ele já fazia isso há 30 anos. E eu falei, uau, esse cara deve conhecer tudo de colchões, né? E aí eu fui tratar com ele, fui entender ali e tal, e eu descobri que ele não sabia nada de colchões. Provavelmente ele passou 30 anos da vida dele vegetando dentro de um processo que não fazia sentido para ele, que ele sequer um dia foi capaz de perguntar por que eu faço o que eu faço, de entender realmente as intenções por trás de cada ação ali, do propósito de tudo aquilo ali, e 30 anos depois ele era uma pessoa extremamente medíocre, né, em relação à venda de colchões, porque ele não sabia responder as minhas perguntas de leigo, entende isso? Uma pessoa de 30 anos, quando ela enche a boca para falar que vivencia um processo há 30 anos, se você vivencia com intenção 30 anos de um processo, todos os dias ali com lucidez, conhecendo, entendendo o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo, ali no aqui e agora, cara, com 30 anos de experiência você é simplesmente um expert, o oráculo daquilo. Entende isso? Então, se você começar a pautar a sua vida desta maneira, inclusive o teu trabalho, eu duvido que em 30 dias você não tenha um salto de rendimento. E com esse salto de rendimento, eu duvido que as pessoas na tua empresa, por exemplo, não vão começar a olhar para você de uma maneira diferente e que oportunidades diferentes vão começar a surgir para você, tá bom? Alguém que desfruta e enxerga a vida com o propósito de algo maior está sempre atento e consciente de tudo que lhe acontece. Compreende cada oportunidade de aprendizado e goza genuinamente de cada momento de prazer, alegria e felicidade. Cara, é lucidez. Cada vez que você age com intenção, você está lúcido do que você está fazendo. Cada vez que você está lúcido do que você está fazendo, o teu nível de consciência sobre aquilo que você está fazendo, ele aumenta. E cada vez que o teu nível de consciência aumenta, o teu poder de escolha, de decisão, de conhecimento, ele aumenta também. O teu campo de visão, ele se expande por causa do teu nível de lucidez, por causa do teu nível de comprometimento, por causa do teu nível de intencionalidade, porque você está completamente no aqui e agora, conectado com aquilo que você está fazendo. Isso é um princípio, inclusive, da neurociência, né? Da programação neurolinguística. O que você foca, expande, e é exatamente por isso. Quando você direciona todas as suas intenções, o seu foco, com lucidez, ali naquele momento, é como se toda a tua máquina, todo o teu corpo, todo o teu saber, todo o teu conjunto de conhecimentos, experiências, etc. Toda a tua máquina se voltasse para aquele momento. É como se todos os seus sentidos sensíveis à captação de tudo que está acontecendo se voltassem com uma única intenção, com uma única ideia, compreender e entender aquilo ali, aquele momento. E, cara, é impossível você ser a mesma pessoa se você vivenciar todos os dias experiências com essa intensidade de intenção, de lucidez, de consciência, tá bom?
Para finalizar aqui, seja grato pela sua vida e procure vivê-la com diligência e propósito, com intenção, com significado. Lembre-se que a única vida que dispõe para viver é esta que está vivendo agora, que o único momento que tem para tomar uma escolha é sempre o momento presente, onde tudo realmente acontece. Olha, viver com intenção é reconhecer que a vida é passageira, é reconhecer cada instante como especial e único e ser grato por isso. Então, eu estou aqui agora, estou transmitindo a mensagem desse livro para vocês, explicando um pouco das minhas ideias aqui, e dentro desse processo eu estou aprendendo, estou vivenciando isso como algo único na minha vida. É uma nova experiência estar aqui diante de uma câmera, compartilhando as minhas ideias, mostrando a minha imagem aqui, dando a minha cara a tapa, né? Isso é novo para mim e isso faz parte da minha vida, e vivenciar isso com diligência, com responsabilidade, com atenção, com lucidez, faz desse momento ser muito especial para mim, entende? É um momento muito único, eu estou aprendendo, estou expandindo nesse momento aqui, nessa sala aqui, né? Fazendo, executando esse trabalho, tá bom? Então, essa aqui é um pouco da ideia que eu quis trazer aqui, como fazer valer a pena. A vida, ela vale a pena na medida em que a gente a vive com intenção, com propósito, para desfrutar realmente de cada momento com mais qualidade, né? Não apenas viver como um vegetal, né? Como um produto em série. Vocês já repararam que as pessoas hoje elas vivem muito como um produto em série? Inclusive querem penalizar aqueles que se expressam diferentes, que pensam diferentes, e a maioria das pessoas ainda não se ligaram nisso, né? Esse politicamente correto que existe aí para determinar como é que você tem que se comportar em cada situação, e etc, etc. Claro, existem limites ali, né? Não é disso que eu estou falando, das exceções, mas cada um é único. Eu adoro estar com pessoas heterogêneas, por exemplo. Quando eu começo a andar com pessoas que são muito parecidas, muito iguais, que concordam com tudo, cara, ali elas não estão atuantes, elas não estão pensantes, porque cada ser humano é único. E se você estiver ali pensando, vivendo realmente com lucidez, com consciência, você não vai fazer o que todo mundo faz, você não vai falar o que todo mundo fala, você não vai se posicionar como todo mundo se posiciona, porque você é único, você vai trazer a tua singularidade, tá? Então fique esperto com isso, porque o sistema não quer que você seja uma pessoa individual. Individual é diferente de ser individualista, né? Não cooperar em trabalho em grupo, isso são coisas completamente diferentes, tá? Você pode preservar a tua individualidade e contribuir com a tua individualidade dentro de um trabalho conjunto, né? Com colaboração, são coisas completamente diferentes, tá bom? Então, ser individualista é diferente de individualidade, tá bom? Individualidade tem a ver com a tua essência, com a tua singularidade, tá? Com uma vida intencional, consciente, de propósito, valores, etc. Que cada um tem o seu, tá bom? Espero que você tenha curtido, e logo mais a gente vai para um outro tema aqui, ainda do primeiro capítulo, tá ok? Um grande abraço aí, que Deus te abençoe grandemente. Até mais!